Viva, sejam muito bem-vindos ao TDM Entrevista. Hoje o nosso convidado é o professor e investigador Rogério Puga, da Universidade Nova de Lisboa e editor do Jornal Europeu de Estudos de Macau. Muito obrigado por estar connosco nesta edição do TDM Entrevista. Hoje, a partir da Associação dos Macaenses, a quem deixamos desde já o nosso agradecimento. O professor apresentou há poucos dias em Macau um estudo que fez também recentemente sobre duas obras importantes de duas figuras da literatura macaense, Xiong Sam, Cabaia, de Olinda da Conceição, e Amor e Dedinhos de Pé, de Henrique de Sena Fernandes. Em comum têm um traço fundamental, a questão da identidade, das identidades. Perguntava-lhe como é que estes autores, nestas obras, navegam pela questão das identidades de Macau em Macau. Obrigado pelo convite para estar no seu programa. A questão da identidade é quase sempre imediata, não é? Portanto, apesar é um conceito polémico, não há nenhuma definição consensual sobre o que é a identidade, seja onde for, e estas obras, ao ficcionarem, ao plasmarem a realidade de Macau e a realidade macaense, e nos contos da Olinda da Conceição, sobretudo a condição feminina chinesa vista por uma mulher macaense, o que é um jogo de espelhos muito interessante, ficcionam de uma forma muito realista, de uma forma aproximada à realidade, o cotidiano e a vivência cotidiana, religiosa, social, política, humana de Macau, quer na esfera portuguesa, quer na esfera chinesa, quer na esfera macaense e até na China continental, em Xangai, no caso dos dois romances, não é? Dos contos e do romance. Portanto, a identidade macaense está presente obrigatoriamente nessas duas obras. Com esse foco, então, da parte de Olinda da Conceição, na condição feminina, na mulher. E por arrasto na condição feminina. Não é? Se lermos nas entrelinhas e se interpretarmos a atitude do homem para com a mulher, também temos, obviamente, é impossível falar da condição feminina sem a condição masculina e vice-versa. E estamos a falar de uma época, não tão distante assim, em que a condição feminina, para usar a expressão, era marcada em Macau por barreiras de vários tipos e muito presentes na vida das pessoas e muito limitadoras em vários sentidos. Sim, é o peso da sociedade patriarcal e semicolonial. Não é? Havia a opressão enquanto mulher e havia a opressão também enquanto chinesa, sobretudo do ponto de vista da presença colonial e ocidental, não é? Inglesa, portuguesa, norte-americana, isto mais no século XIX do que no século XX, que é o período em que a ação dos contos e do romance se passa. De qualquer forma, a mulher era uma vítima da sociedade patriarcal, ainda o é até certo ponto, obviamente muito menos do que no tempo da ação destas narrativas ficcionais, mas ao lermos os contos da Olinda da Conceição, apercebemos-nos também da necessidade ainda hoje do feminismo, porque há ali muitas daquelas questões que atropelam e são um peso para a mulher chinesa, para a qual a cabaia é uma metáfora de forma metonímica, que continuam de uma outra forma, obviamente, mas que continuam a subsistir. Pode dar-nos alguns exemplos? O abandono da mulher chinesa pelo marido ocidental, o abandono da mulher chinesa pelo amante ocidental e pelo marido chinês, e depois o facto da mulher se apaixonar por um outro homem e ser até assassinada pelo marido que regressa ao lar, a pobreza, o trabalho diário no campo, as dificuldades associadas à figura da mãe, não é? Para criar os filhos, que carrega esse fardo, porque era um fardo face à pobreza. Portanto, existem uma série de questões que mudaram de cara, mas a natureza dessas questões e o sofrimento associado a elas continua em todo o mundo, não é só em Macau. Por outro lado, a questão da identidade no romance de Henrique de Sena Fernandes, Amor e Dedinhos de Pé, é muito interessante porque está associada à religião, obviamente, não é? Aos critérios
que a própria comunidade macaense utiliza para se autodefinir, os autoestereótipos, a religião católica, a cultura de matriz portuguesa, embora isso esteja a mudar, e portanto, o uso da língua portuguesa, isso está tudo presente no romance, inclusive é o crioulo e as atitudes que muitas vezes os macaenses, mesmo os que nunca tinham saído de Macau, copiavam ou mimetizavam do reinol, do português que chegava da Europa, e ao mesmo tempo é um romance interessante porque enquanto constrói essa identidade de forma ficcional, também a desconstrói. Também coloca uma sociedade, questiona a veracidade e a honestidade de uma sociedade altamente artificial, porque era altamente moldada pela religião e por uma fachada. Eu lembro-me, há um episódio em que o Francisco faz uma aposta com os amigos que consegue... Diz que é a personagem central, o protagonista, o masculino. Protagonista deste romance. Do romance. Portanto, ele faz uma aposta em que consegue ter relações sexuais com a mulher do amigo, enquanto os amigos todos jogam as cartas com ele na casa dele. Portanto, e o facto de ele conseguir ganhar a aposta desmonta toda essa sociedade de uma forma muito irónica, toda e até cruel, não é? Porque há uma vítima masculina que é traída pela mulher enquanto joga as cartas dentro das mesmas paredes, das quatro paredes do seu lar. Portanto, essa mesma identidade e essa mesma imagem e essa mesma fachada de uma comunidade que se torna cruel, porque tem princípios e valores muito dogmáticos, é também desconstruído. Ou seja, o romance é ao mesmo tempo uma ferramenta de construção de identidade e também, ao mesmo tempo, de comentário e de crítica e de desconstrução dessa mesma identidade coletiva macaense. E isso torna o romance muito interessante. Há todo um processo de carnavalização, não é? O Francisco funciona como o rei do carnaval, até que chega ao momento da sua queda profunda, até que chega à quaresma, se quisermos utilizar uma simbologia religiosa, e que ele é destornado enquanto rei do carnaval e vai até ao fundo do poço e é a mulher que ele tinha rejeitado e a quem põe a alcunha de vira para o osso, que o recupera. E é interessante porque eu estava a falar sobre isso na Universidade de Macau e falei da questão do amor, eles apaixonam-se, e houve dois jovens alunos de mestrado chineses, da China continental, que disseram: mas eu não vejo amor nenhum no romance. E a leitura desses jovens, eu nunca tinha pensado disso dessa forma, e até disse: vocês aprendem comigo, eu estou a aprender convosco. Será algo do fosso geracional, do generation gap, mas dizem: eu não vejo amor nenhum aqui. A Vitorina era uma encalhada, ele era um rejeitado social, juntaram o útil ao agradável e foi por conveniência. E no fundo é uma visão cínica, no bom sentido da palavra, e se calhar mais realista do que aquela que foi tudo amor e dedinhos de pés apenas. Portanto, é um romance que tem uma leitura, tal como a representação da identidade, por várias camadas. É como se fosse um mil folhas, e nós podemos fazer a leitura, e a ficção é isso mesmo, não é? Portanto, é uma leitura cínica com S e com C. Sim, com S. nos dois sentidos. O percurso desta personagem principal, não digo a ascensão, porque ele vem de um vencedor, mas a queda e depois a redenção é também uma viagem pelas várias identidades, pelas várias classes e pelos vários grupos sociais de Macau, não é assim? É, e até pela morfologia da cidade, porque o Francisco, quando cai, é expulso quase para um não lugar do ponto de vista dos ocidentais, que era o bairro chinês. A Rua da Felicidade, as casas de jogo, e desaparece. É como se ele não tivesse deixado de existir de Macau, estando dentro das muralhas de Macau. Das muralhas... sim, existiam muralhas. Portanto, o bairro chinês é um espaço, outro quase um não lugar, para onde os ocidentais também iam transgredir moralmente, para a Rua da Felicidade, não é? Metáfora para que era uma rua da prostituição. Portanto, o romance tem vários pontos de vista, não é? O da mulher, da jovem macaense, o da família dessa jovem, a Vitorina, cujo percurso é representado na segunda parte do romance, e a família macaense do jovem, os vários chineses que funcionam como figuras tipo ao longo de todo o romance, e hábitos como, por exemplo, a má língua, o falatório, que é uma arma de controle social para incluir ou excluir pessoas dessa comunidade. Funciona como a parte visível do ethos dessa comunidade. Portanto, há uma grande variedade de personagens, de grupos, de classes sociais, etnias,
e de hábitos que são representados no romance porque compunham o tecido urbano de Macau, o centro urbano, as chácaras na periferia. Há muito essa viagem entre as chácaras da periferia e o centro urbano de Macau, e o centro urbano era composto pela cidadela cristã ou ocidental e o bairro chinês, e depois há muito também a viagem entre as portas e as janelas entreabertas do espaço público e do espaço privado, aquilo que fica entre portas, não é? Portanto, o comportamento doméstico e o comportamento social, aquilo que é aceito fora de portas e aquilo que se pode fazer entre portas, todo o secretismo, na família de Vítor, o Padilha cura doenças sexualmente transmissíveis, portanto é mais uma acusação daquela sociedade que, em termos de fachada, são bons católicos, mas havendo alguém que tem que curar doenças sexualmente transmissíveis, isso acarreta e imprime no romance a prática da prostituição, por exemplo. Que não é, que é sugerida, mas que está lá. E é esse jogo de sombras daquilo que está encoberto e daquilo que, se lermos nas entrelinhas, fica a descoberto, que também é muito interessante em Amor e Dedinhos de Pé. E são contradições que ainda são mais visíveis, digamos assim, numa comunidade tão reduzida e diminuta como a comunidade macaense. No fundo, são contradições da natureza humana. Todos nós temos o yin e o yang, não é? Todos nós temos os nossos fantasmas, todos nós temos os nossos impulsos, os nossos desejos e os nossos próprios travões. Porque, no fundo, é um romance de cariz regional, passa-se no delta do Rio das Perlas, mas poder-se-ia passar noutra parte do mundo, porque trata da condição humana, não é? E de aquilo que eu acho mais fascinante no romance, e sobretudo nos dias na atualidade, é que a intolerância cruel daquela sociedade nos recorda da necessidade da tolerância, da empatia social. E essa é uma das grandes lições, se a quisermos aprender, no momento da recepção daquele livro, enquanto leitores, porque quer o Amor e Dedinhos de Pé, quer a Cabaia, da Divina Conceição, são escritos com um leitor implicitamente, que é o leitor de língua portuguesa. Aqueles livros são escritos por macaenses, e é isso que os torna muito interessantes. Não são chineses, nem portugueses, nem ingleses que escrevem sobre Macau, mesmo vivendo cá há muito tempo. São romances de insiders, de macaenses, filhos da terra, nascidos em Macau, que escrevem, que ficcionam a sua própria comunidade e que percepcionam e sentem e filtram, ficcionalmente, de forma completamente diferente de um português, obrigatoriamente, ou de um inglês, ou de um chinês até. Há o sentimento de pertença, não é? O próprio Henrique Sena Fernandes tem dois elementos paratextuais, um prólogo e um epílogo, ao levantar do pano e ao cair do pano, que reforçam essa mesma natureza, a memória. O que esses elementos paratextuais tornam muito claro é que aquele romance são memórias. O que está ali são memórias. O romance é construído, é ficcionalizado, aquele tecido de palavras, com base em memórias que Henrique Sena Fernandes herdou, é uma memória dinâmica, e que o autor ficcionaliza, que herdou da sua avó. São histórias que ele ouvia cantar nos serões de Macau quando ele era criança. Portanto, a questão da memória é preponderante, como é óbvio, e isso fica claro na voz não do narrador e do Henrique Sena Fernandes no prólogo e no epílogo, que também remete para uma identidade portuguesa. Esses elementos paratextuais deixam claros, assinados, datados de 1985, deixam claros que aquilo é uma Macau que os portugueses ajudaram a construir. E o autor, no epílogo, deixa isso bem claro. Portanto, há toda uma construção de uma identidade que era partilhada pela comunidade macaense na altura, talvez já tenha mudado. E isso é tornado claro ao longo do romance e nesses elementos paratextuais nos quais a voz que fala não é a do narrador, que é uma construção como as personagens, mas o autor, no levantar do pano e no cair do pano. Portanto, esses elementos paratextuais também servem, as capas que foram mudando, o grafismo dos romances, tudo isso concorre para a construção de uma identidade que também acontece na obra do Adé, de Maria Pacheco Borges, a chinesinha, não é? O diminutivo, e a obra de Maria Pacheco Borges, embora menos conhecida do que a de Adelina da Conceição, estabelece um diálogo muito interessante com
intertextual com a obra de Diolinda da Conceição. E todas estas obras apontam para, obviamente, tratando-se todas de Macau, também a obra do poeta popular J.J. Monteiro, que encontramos em todas estas obras um diálogo intertextual, porque se trata de uma mesma realidade, e todas estas obras, até porque Macau, enquanto espaço histórico e de tolerância intercultural ou multicultural, e quase que exige esse retrato de cariz realista. E todas estas obras ficcionam Macau ou poetizam Macau, textualizam Macau de uma forma muito realista e ajudam a construir a identidade de Macau. E não é à toa que Amor e Príncipe foi adaptado ao cinema nos anos 80, não é? Porque plasma muito dos elementos que a própria comunidade macaense reivindica a si enquanto comunidade específica no território de Macau. Aliás, deve ser a obra da literatura de Macau com a maior visibilidade em Portugal. Se bem que a trança, em Portugal sim, se bem que a Trança Feiticeira, já foi um outro romance de Henrique Sena Fernandes, foi traduzido para inglês. Está traduzida para inglês pelo professor David Brookshaw, que é também um grande estudioso da literatura de Macau. Portanto, a obra de Henrique Sena Fernandes é conhecida não só em Portugal, por causa do filme, é o mesmo fenómeno com os romances da Jane Austen e das Irmãs Brontë. Portanto, o cinema catapulta esses romances para um universo mais alargado. Aliás, nem foi só em Portugal, é uma produção europeia, francesa também. Portuguesa, espanhola e francesa. Sim, portanto, o romance ficou conhecido em todos esses países através do filme e há a tradução E eu acho que devia haver mais traduções, acho que mesmo em Macau se deveriam traduzir estes autores, as obras destes autores, para que elas possam ser estudadas, incluídas dentro da literatura mundo, se assim se quisermos chamar, e vistas como obras literárias que têm um cariz regional, mas ao mesmo tempo têm um cariz intemporal e universal, porque falam também da condição humana, com especificidades culturais de Macau e do delta do Rio das Perlas. E estamos a falar de obras que já foram efetivamente publicadas, mas há também textos que ainda não foram recolhidos e que poderiam ser eventualmente objeto de uma coleção, uma antologia que ainda não foi feita. Muitos autores de Macau que ainda não foram contemplados. Quer portugueses, quer chineses, quer até macaenses. Há autores cuja obra foi republicada e foi transformada, inserida em antologias, Luís Gonzaga Gomes, mas há, de certo, muitos outros autores que se encontram, cuja obra está escrita já na imprensa do século XX de Macau, sobretudo do século XX, e que está esquecida e que merecia ser identificada, estruturada e publicada como um todo para que essas vozes se tornassem outra vez audíveis. Foi, de resto, o que aconteceu com Diolinda da Conceição, que publicou os contos primeiro na imprensa e só depois é que foram compilados em formato de livro. Em formato de livro e foi lançado em Portugal, ou através de Portugal. Sim. A primeira edição foi feita em Lisboa. Portanto, há esse trabalho, urge fazer esse trabalho, porque quanto mais tempo passar, talvez mais difícil se tornará de fazer, não é? Portanto, até porque há toda uma memória coletiva que, se não for gravada oralmente, se vai perder. Há toda uma vivência, fica o que está escrito, mas o que ainda é possível permanecer como história local e oral, perder-se-á de certo. Não é? Vamos avançar. Tem-se debruçado também muito sobre a questão da presença britânica em Macau, nos séculos XVII e XVIII. O que é que se pode dizer sobre os traços essenciais desta comunidade e o impacto que teve no território? Foi uma comunidade que demorou a chegar, só chega em 1700, para comprar chá, sobretudo em Cantão, e foi uma cidade que teve um impacto cultural e até financeiro, através de rendas de casa, de barcos, de todos os serviços que eram necessários à Companhia das Índias, e teve um impacto enorme cultural e financeiro na cidade de Macau, no território de Macau, e deixou vários espaços que ainda hoje, o cemitério protestante, não é? Habitaram a Casa Garden. Aliás, a Casa Garden tem esse nome inglês porque foi habitada pelo presidente do Comitê Seleto da Companhia das Índias, e mais tarde chegam os norte-americanos. Também uma comunidade importante em Macau, e se formos ao Peabody Essex Museum, por exemplo, em Salem, a terra das bruxas, perto de Boston, as referências a Macau são mais que muitas, porque uma forte comunidade de comerciantes
de Nova Iorque, Boston e Salem, fez a sua fortuna em Macau e em Cantão. E por isso De resto, há várias famílias, vários apelidos americanos ainda hoje conhecidos que passaram aqui por... Os Forbes, por exemplo, a família Forbes, o Roosevelt, o tetravô do presidente Franklin Delano Roosevelt, portanto, não fizeram a fortuna cá, mas reforçaram a fortuna com o comércio do chá para os Estados Unidos, mal os Estados Unidos se tornaram independentes da Grã-Bretanha. E a comunidade, como acabei de dizer, deixa um impacto visível. O George Chinnery, não é? Que foi cronista visual de Macau de 1825 a 1852, porque faleceu em Macau. Portanto, os relatos de viagem que ainda hoje existem e que servem, os diários de mulheres norte-americanas que se encontram espalhados um pouco por todos os Estados Unidos da América e que são das fontes mais importantes para nós estudarmos a história do cotidiano da Macau do século XIX. Porque como autores americanos, ou autoras neste caso, os protestantes não se confessavam, então tinham o exercício do diário como um exame de consciência diário e descreviam tudo o que viam, ouviam, liam e tinham que traduzir aquilo para os familiares, porque esses diários eram depois enviados para os Estados Unidos da América e tinham que ser tradutores culturais de toda essa vivência, quer chinesa, quer portuguesa, porque para uma norte-americana vinda de Salem, uma procissão católica portuguesa era tão exótica, ou exoticizada por ela própria, quanto uma procissão chinesa. Portanto, havia todo um exercício de desconstrução que tinha que ser feito por essa comunidade. Portanto, esses diários, esses relatos de viagem intimistas são interessantes e importantíssimos para o estudo da história de Macau oitocentista. Eram mulheres que chegavam a Macau com os maridos, comerciantes, e que passavam muitas temporadas aqui sem os maridos, que iam para Cantão fazer comércio e, portanto, tinham mais tempo e disponibilidade para escrever também sobre Macau. Até que ponto é que estavam entrousadas no território? Não viviam numa comunidade à parte? Viviam num gueto. O Jack M. Downes chama-lhe The Golden Ghetto, não é? O gueto dourado. Por razões, e não era por barreiras linguísticas, não falavam português nem cantonense, culturais e religiosas. Eram protestantes e a demonização entre religiões sempre existiu, ainda hoje continua. Mas, portanto, o único contacto que tinham era com as classes altas, quer de chineses, mercadores, parceiros comerciais dos maridos, e com os empregados, os funcionários, o comprador, o butler, o mordomo, os empregados, com os quais falavam em Chinese Pidgin English, uma mistura de inglês, chinês e até com palavras portuguesas. Que nasce aqui em Macau também, é curioso. Macau, no eixo Macau, Cantão, sim. E que há investigadores da Universidade de Hong Kong que defendem que a primeira versão desse Chinese Pidgin English é uma tradução direta, um decalque de frases portuguesas que já eram utilizadas entre os portugueses e os chineses, para além do crioulo. As expressões que ouvimos em filmes, long time no see, no can do, são expressões do Chinese Pidgin English, que são traduções literais do cantonense e que entram, os membros da comunidade norte-americana inglesa utilizam essas expressões aqui, assim como a palavra savvy, alguém que é muito sabedor de alguma coisa, não é? E que vem do português saber, e que tem presença nos crioulos em quase todos os crioulos, não é específico do crioulo de Macau, mas essas expressões entram na língua inglesa em Macau e em Cantão. A minha teoria é de que eram famílias muito poderosas, já muito conhecidas, quando voltam aos Estados Unidos. Como marca social para exibirem, eu estive na China, usam leques de marfim as mulheres, seda, e utilizam estas expressões entre si como, lá está, voltamos à questão da identidade, como marcadores de identidade desse tal Golden Ghetto, que tem dinheiro e que esteve na China. E os social climbers à volta deles, e porque isso, long time no see, é uma estrutura, em termos gramaticais, acaba por ser engraçada, portanto, gera risada, ou no can do, gera risadas, e começam a ser copiados por quem os rodeia e essas expressões disseminam-se na língua inglesa, mas são introduzidas na língua inglesa
a palavra savvy e as expressões long time no see, no can do, em Macau e em Cantão no século XIX e perduram ainda hoje na língua inglesa. Portanto, este contacto e eram marcadores de identidade. Por exemplo, o termo ama, para ama de bebés, era utilizado, era o termo português, o termo português, e ainda hoje em Hong Kong há um rochedo que se parece com uma mulher a segurar uma criança e deram-lhe o nome na altura de Ama Rock, a rocha da Ama, portanto, uma palavra portuguesa que era Não tem a ver com a deusa da Ama. Não, é ama de tomar conta de crianças. Voltando ainda atrás à questão das mulheres aqui em Macau, há um episódio curioso, porque elas não podiam entrar no continente, em que duas mulheres se disfarçam de homem e a aventura acaba por não correr muito bem. Não, porque os comerciantes chineses descobrem que elas estão a bordo, estão no barco e param o comércio até que elas não sejam expulsas de Cantão. Quem é que eram estas mulheres? Harriet Lowe, uma jovem de 20 e tal anos, que vive em Macau nas décadas de 20 e 30 do século XIX e que aventureiramente se disfarça, esconde num barco com a tia e sobem até Cantão, mas são expulsas da cidade porque, exatamente, elas poderiam acompanhar os maridos e os pais e os tios, mas teriam que permanecer em Macau. Era proibido às mulheres estrangeiras, até à Guerra do Ópio, entrarem na China continental. Mas esse episódio é mítico, é referido depois por pelas pioneiras, que foram as primeiras mulheres a visitar, escondidas, não é, a cidade de Cantão. O professor, e agora mudando a agulha, está também ligado ao projeto do European Journal of Macau Studies, é editor deste jornal que ainda está a trabalhar no primeiro número. Como é que vai ser esse primeiro número? Quem é que está envolvido? Onde é que vai ser disponibilizado este European Journal? Esta revista europeia de estudos sobre Macau pretende ser uma revista científica com blind review, portanto com avaliação às cegas, e pretende ser uma publicação portuguesa, europeia, sobre os estudos, no âmbito dos estudos sobre Macau, para que investigadores de todo o mundo publiquem os estudos científicos que estão a fazer sobre Macau, desde, sei lá, criminologia, literatura, história, ciência política, ciências sociais. É um jornal multidisciplinar, terá um número por ano, o primeiro número sairá em 2019, será de acesso livre e estará alojado no site da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, onde aliás também existe um seminário permanente de estudos sobre Macau, que é regular, e onde vários investigadores, desde o Brasil até a China, têm apresentado em Lisboa os resultados das suas investigações. É um seminário que é mantido por dois centros de investigação da Universidade Nova, o CHAM, o Centro de Humanidades, e o CETAP, o Centro de Estudos Ingleses, de Tradução e de Estudos Anglo-Portugueses, e que pretende ser um espaço de partilha, tal como a revista, e a revista surge um bocadinho na sequência desse seminário permanente de estudos sobre Macau. Quando é que vai sair então o primeiro número? Mais para o final de 2019, ele está ainda a ser preparado. Demorou tanto tempo que alguns artigos provavelmente já não terão que ser retirados deste primeiro número e, portanto, ainda estamos agora num processo de quase recomeçar a produção de todo o primeiro número. Mas ainda assim pode levantar a ponta do véu daquilo que já se sabe nesta altura? Tem artigos de literatura sobre um autor francês que escreve sobre Macau, Volodine, tem um artigo sobre criminologia e literatura e penso que 2 artigos de história, portanto, história da missionação e também história do comércio do delta do Rio das Pérolas de séculos XVIII e XIX. Os estudos de Macau despertam interesse na Europa para além de Portugal? Despertam, há várias pessoas na Europa e no resto do mundo, há várias pessoas na Europa e houve inclusive uma série de congressos
um começou aqui em Macau em 2009, que eu organizei na Universidade de Macau, depois na Universidade de Florença, na Universidade de São Paulo, noutras instituições portuguesas, em Bristol, na Universidade de Bristol, organizado pelo professor David Brookshire e pelo professor Gustavo Infante, e há um interesse, até isso prova, nós tivemos italianos, espanhóis, franceses, ingleses, australianos e até pessoas de Macau a apresentar os resultados das suas investigações nesse seminário permanente de estudos sobre Macau. Fizemos inclusive um congresso, teve cerca de 60 participantes mundiais em Macau, sobre narrativas de Macau, para assinalar os 500 anos da chegada dos portugueses à China, e em 2013. Para o ano vamos organizar um outro para assinalar os 20 anos de existência da RAEN, não é? Da transferência da administração de Macau para a República Popular. Já este ano que se assinala? É de 2019, sim. Ainda não, o calendário ainda está atrasado. Mas sim, portanto, há interesse, até porque, e cada vez mais, não é? E isso nota-se até nos filmes, em Hollywood e nas séries. São cada vez mais os filmes onde Macau marca presença como terra do jogo, é inevitável, e nas séries que cada vez mais se ouve falar. E depois, com a importância a importância económica de Macau, e acarreta o interesse cultural também só. Eu tive essa experiência, eu há 15 anos ia aos Estados Unidos e falava de Macau e where is Macau? Hoje em dia fala-se de Macau, até devido aos interesses económicos norte-americanos em Macau, muito mais gente sabe o que é Macau, onde é Macau e o que é que se passa em Macau, não é? Portanto, o interesse de Macau, por Macau, é cada vez maior, quer na Europa, quer no resto do mundo. Professor, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo ao TDM Entrevista. Obrigado. Muito obrigado. Nós voltamos na próxima semana, contamos consigo. Até lá.